Olá, hoje vamos falar sobre redação do Enem. Não, tô brincando. Não, vamos falar sobre redação do Enem, mas isso era óbvio, né? O tema do vídeo de hoje é relação entre ideias, a relação entre as informações que você coloca no seu texto. Um problema muito recorrente que eu vejo nas redações que eu corrijo digamos, eu gosto de falar números, né, porcentagens, etc, né? Eu acho que pelo menos 50% das redações que eu corrijo tem esse problema. Me parece que a pessoa que está escrevendo a redação, quando existe esse problema, claro, ela não entende que um texto dissertativo ou argumentativo não é um texto somente expositivo. Num texto expositivo você vai fazer o quê? Num texto expositivo você vai colocar informações. De que forma? De uma forma não muito específica. Aparentemente no texto expositivo, a quantidade de informações que você vai expor é o que importa, certo? Um texto, vou colocar desse jeito, nessas palavras, um texto expositivo, ele busca informar pela quantidade de informações expostas, certo? Agora, um texto dissertativo argumentativo não funciona da mesma forma. É claro que ele é em alguma medida expositivo, por quê? Porque você está trazendo informações, certo? Mas ele não é nem de longe somente expositivo. Então, do mesmo jeito que um texto expositivo informa pela quantidade de informações expostas, eu diria que o texto dissertativo argumentativo, ele informa pela organização das informações expostas. Certo? Então entende a diferença entre você meramente ter informações e colocar essas informações ali no seu texto e você ter informações e sequenciar essas informações e organizá-las de uma forma muito coerente, de uma forma que não só busca simular um raciocínio lógico, mas é uma forma de expor um raciocínio lógico de fato, entende? Você está colocando ali para fora aquilo que está dentro da sua cabeça. Para você é muito claro, né? Você tem as informações ali na sua cabeça, por mais que você não precise conscientemente organizar essas informações dentro da sua cabeça, elas já estão ali organizadas e relacionadas umas com as outras. É claro, às vezes a gente pensa para parar nelas e a gente pensa para parar, não. Às vezes a gente para pensar nessas informações que a gente tem e a gente consegue reorganizá-las e a gente consegue perceber coisas novas e a gente consegue chegar a novas conclusões que nós não tínhamos chegado, por assim dizer, automaticamente, né? Quando a gente estava só no automático. Agora, quando você escreve, quando você vai colocar essas informações no papel, você não só tem que ter essas informações organizadas na sua cabeça, mas você também tem que ter a habilidade de, na hora de transpor essas informações para a sua mão e da sua mão para o papel, você não perder essa organização. É por isso que eu digo, a fala não é igual à escrita. Elas têm sim a mesma essência, né, que no nosso caso é a língua portuguesa, mas a fala não é igual à escrita. Por isso é muito importante que você pratique, eu volto a insistir, pratique sempre, escreva redações, que quanto mais redações você escrever, melhor você vai ficar em escrever redações. Muito simples, né? Isso funciona para tudo na vida. Voltando para o nosso assunto. Nós temos que entender a diferença entre um texto meramente expositivo, um texto que está só colocando várias e várias e várias informações, e um texto dissertativo argumentativo, que não só vai colocar informações de qualquer forma, que não só vai expor informações, mas que vai expor essas informações de uma forma ordenada, sequenciada e lógica. Correto? Então qual é o problema que eu vejo na maioria das redações
que eu corrijo, eu disse pelo menos metade, né? Pelo menos 50%, né? Então, enfim, o problema que eu vejo nesse grande número de redações esse problema é a falta de sequenciamento nas ideias, a falta de organização e relacionamento entre essas ideias. Então, digamos que o texto seja, o tema da redação seja fome, correto? Estou pensando aqui agora e vou fazer aqui agora com vocês. Tá bom, o que eu sei sobre a fome? Eu sei algumas coisas que me disseram nos textos motivadores, né? Eu sei algumas coisas que me disseram durante a minha vida, né? Que eu li, que eu ouvi das pessoas, etc. Talvez até que eu tenha vivido. Eu tenho várias informações sobre a fome, correto? Então, como eu vou falar sobre a fome na minha redação? Eu vou simplesmente dizer, a fome é assim, em outro lugar ela é desse jeito, e em outro lugar ela é de um jeito diferente ainda. Além disso, a fome ela é ruim, ela não é boa, ela só é boa para quem está fazendo dieta, mas para quem não está fazendo dieta ela não é boa. A fome é uma coisa importante. Ela só não é importante para quem não passa fome, mas para quem passa fome ela é importante sim. Talvez pareça brincadeira, mas como eu falei, não é pequeno o número de redações que eu vejo que são basicamente desse jeito aqui que eu tentei reproduzir. O texto traz várias e várias e várias informações sobre o tema, mas essas informações estão completamente desorganizadas e sem conexão, sem relação uma com a outra. Lembre-se, na hora de escrever um texto dissertativo argumentativo, você está argumentando, ou seja, você está tentando convencer uma pessoa de que aquele seu ponto de vista, né, aquela tese que você está defendendo, é de fato uma coisa verdadeira, uma coisa razoável, uma coisa de confiança, né? Perdão, onde a gente estava? Bom, eu vou retomar de onde eu lembro. Então, o seu texto não pode simplesmente conter informações soltas. Isso é um texto expositivo. Você tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo, como? Relacionando as informações que você colocar dentro do seu texto. E de que modo você vai fazer isso? Bom, a primeira coisa é pensar na estrutura sequencial das ideias. Você tem várias informações a respeito de qualquer tema que seja, e elas estão sequenciadas na sua cabeça, por mais que você perceba ou não. Então, por exemplo, voltando ao exemplo da fome, né, que eu usei. Eu tenho várias informações sobre a fome. A fome ela pode ser causada, digamos, por uma eventualidade da natureza. Então, por exemplo, tem muito tempo que não chove em determinada região, e aí aquela região está passando por um período de fome, de escassez de alimentos, por causa da falta de chuva, porque a terra não brota nada da terra, porque não chove já tem bastante tempo. Outro exemplo mais recente que a gente viu aí, né? Algumas prateleiras de supermercados ficaram vazias por causa da greve dos caminhoneiros, né, a nível nacional. Então, a fome pode alcançar aqueles que moram na cidade, também por esse meio, né? Os que moram no campo continuam tendo o acesso, teoricamente, né, continuam tendo acesso ao alimento, já que eles têm uma proximidade muito grande dele. Agora, quem mora na cidade, né, longe da área de plantio, depende de meios de transporte, né? E, no caso do Brasil, os caminhoneiros, eles quase que monopolizam, né, esse transporte do campo, de alimentos do campo para a cidade. Bom, o tempo do vídeo está acabando, mas eu espero ter dado uma explanada geral a respeito de como você deve relacionar as suas ideias e não simplesmente colocar ideias soltas. E podemos tratar sobre esse assunto, vamos tratar sobre esse assunto em muitos outros vídeos ainda, ok? Até o próximo vídeo.